com essa pergunta: o que devemos levar para o ano que se inicia? Não sei se os irmãos já tiveram tempo de ler o boletim, mas no boletim eu falo sobre esse mesmo assunto. Eu falo sobre esse tema, eu falo de virtudes para um ano bom. Virtudes para um ano bom. Depois da mensagem, se você quiser, o boletim tem um resumo dessa mensagem, então você vai ter um texto acerca desse assunto. Eu estava reparando, meus irmãos, que nessa época do ano, nesse período do ano, as pessoas fazem muitas promessas, fazem muitos propósitos, né? Todo mundo já imaginou o seguinte. Eu, por exemplo, já pensei: então, esse ano agora começar vou voltar com os meus exercícios direitinho, principalmente quando a gente começa a ver o quanto a gente comeu, né, no final do ano. Eu fui me pesar ontem, estava ali 1,5 kg a mais, né? E eu sei o quanto foi duro perder esse 1,5 kg, entendeu? Então a gente sente que, então já coloquei como propósito: tem que fazer exercício. Outra coisa que eu tenho ficado com dor nas costas, de ficar em pé e tal, alguma coisa eu estou fazendo de errado, né? Meus irmãos vão notar que eu vou estar tentando assim, manter a postura e tal. E isso são propósitos com respeito à minha saúde. Mas muitos de nós talvez tenhamos propósito, né? Esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano, né? Estava vendo os 3 rapazes ali na praia outro dia, a foto da Andréia, né? Estava vendo ali, só tem atleta nessa família, mas beleza. Pensa que é só o Calel, mas o cara está no caminho bom, hein, cara? Está gostando de ver os 3 ali, pai já tem porte atlético e tal. Mas eu olhando para eles, eu falei: poxa, eu vou voltar a nadar. Enfim, vamos voltar a nadar, nós dois. Tanto é que o seu professor de natação já não estava indo mais para a igreja. Não é? Ele veio, participou aqui com a gente, está sempre lá para o Fluminense também. O nome dele é Antenor, né? Esse ano a gente quer fazer um fitness da luz aqui na igreja, quem sabe aproveitando aqui atrás, ou aproveitando as dependências da igreja mesmo, fazer exercício. Já conversei com o Dudu, o Eduardo é professor de educação física e é também personal trainer. O próprio Tenor já disse que nos ajuda, então de repente a gente vai ter aqui, né, uma oportunidade durante a semana de vir aqui, fazer uns exercícios juntos e tal, fazer uns alongamentos e tudo. Então, ideias, são propósitos, são coisas que a gente está querendo levar. Mas na verdade, o que realmente vai mudar a vida da gente são aquelas atitudes que nós mudamos no nosso dia a dia. Por isso que eu quero começar essa mensagem justamente com essa pergunta aqui: o que devemos levar para o ano que se inicia? E eu quero falar para vocês a respeito das virtudes teologais. Já ouviram falar disso? Teólogo, teologia, é uma palavra que significa theo, Deus, logos, palavra ou discurso acerca de Deus. Virtude é o contrário de vício. Vamos entender um pouquinho o que significa a palavra virtude. A palavra virtude é uma atitude continuada para o bem. A gente, eu me lembro de uma aula que eu tive, a melhor aula que eu já tive na vida, acho que foi a única aula boa que eu tive na vida, de educação moral e cívica. Lembra que tinha uma matéria antigamente chamada Educação Moral e Cívica? E normalmente tinha uma matéria que não ensinava nada. A gente ia para a sala, o professor deixava a gente ficar lendo livro e não sei o quê, que era uma matéria letiva, não valia nota e não sei o quê. Mas eu tive um professor de educação moral e cívica, uma professora, não me lembro direito se era um professor ou uma professora, que ele preparou um material, eu fiquei encantado com aquilo. Ele começou falando sobre hábitos. O que é um hábito? Hábito é aquilo que a gente faz sempre e que a gente aprende uma vez
insiste até aquilo se tornar meio automático, e a partir daquele momento a gente vai fazendo meio que automaticamente. Se nós não tivéssemos hábitos, a gente teria que aprender a fazer as coisas corriqueiras todo dia. Então, por exemplo, você teria que aprender como escovar os dentes todos os dias. Como é que escova o dente mesmo? Para que serve isso aqui? Onde é que põe isso? O que põe aqui em cima? Para quê? Já imaginou? Que coisa terrível. Quando a gente é criança, é preciso que alguém nos ajude a adquirir hábitos. Por isso que a vovó fica assim, né? Duda, escova os dentes. Deixa eu ver se escovou direito. Não é assim? Por quê? Porque normalmente a gente, quando é criança, a gente não tem o hábito. Não tem o hábito. E às vezes a gente pode formar maus hábitos. Por exemplo, a gente pode ter o hábito de comer. E para comer alguém pôr o prato, pôr a comida para a gente. Quando a gente é pequeno, tudo bem. Depois que vai crescendo, se a gente for esperar que a mãe ponha a comida para todo mundo, é um problema. Primeiro que você fica esperando. Segundo que chega uma hora que quando você estiver sozinho. E agora? O que eu faço? Como é que vai fazer se for no self-service? Moço, põe comida para mim. Então, note, a gente precisa adquirir hábitos. Eu, por exemplo, adquiri o hábito quando eu estou sozinho. Quando a minha mãe e minha sogra estão lá, elas adoram ajudar lavando a louça e tal. Mas quando eu e a Bibi estamos sozinhos, eu como, eu ponho meu prato, termino de comer, vou até a cozinha. Ao invés de deixar o prato na pia, eu lavo. Com um bom hábito. Pelo menos a Bia gosta. Não é? E eu descobri o seguinte, eu descobri que a Bia tem um bom método de ensinar bons hábitos. Que ela andou lendo, ela andou assistindo um negócio na TV, que é como amestrar o seu marido. É uma criadora de cães, que ela ensina como fazer com que o marido aprenda bons hábitos. Então ela diz assim, com o cachorro como é que você faz? Se o cachorro faz alguma coisa certa, você faz carinho nele, você faz festa, dá um biscoito e tal. Se ele não faz coisa certa, você ralha com ele ou joga água no rosto dele. E aí ele vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Com o marido funciona do mesmo jeito. Só que ela não recomenda jogar água no rosto, não. Ela recomenda você fazer o seguinte, o marido fez uma coisa boa. Então, por exemplo, outro dia, olhei para a cama, aquela cama toda bagunçada, falei, poxa, Bia, gosta de ter essa cama arrumada, tá? Deu uma arrumadinha na cama, não ficou bem arrumada, mas deu uma arrumadinha. Aí a pouco, eu estava sentado ali, vendo uma coisa, trabalhando, uma coisa, veio a Bia, assim, ai, como, que isso? Você arrumou a cama? Gostei, legal. Dia seguinte, acordei, arrumei a cama, fiquei lá, até o dia que descobriu lá gravado nos nossos vídeos lá que estão gravados lá no HD, como amestrar o seu marido. Eu fiquei curioso, fui assistir, descobri onde a Bia aprendeu essa técnica. Isso se chama reforço positivo. O reforço positivo faz com que a gente adquira virtudes. O que é uma virtude, então? É essa característica de fazer algo bom habitualmente. O contrário da virtude é o vício. O vício é aquilo que, de certa forma, nos prejudica ou prejudica alguém. Por exemplo, eu tenho o vício de, enquanto estou fazendo a barba, eu gosto de escutar a água correndo. E eu estou fazendo a barba. É um vício feio. Errado. Todo mundo não é gostoso? Às vezes até eu estou com essa mão fazendo a barba e a outra mão debaixo da água, assim, só para sentir o friozinho da água. E a água indo embora. E a água indo embora. Outro dia eu estava pensando, isso não é bom. Isso é um vício. É um vício. Né? Na hora de escovar os dentes. Né? Eu lembro quando faltou água. Eu descobri que eu sou capaz de escovar os dentes com uma canequinha de água desse tamanho.
É verdade. Descobri que eu sou capaz de tomar um banho inteiro e sair limpinho e fresquinho com um balde d'água desse tamanho. É verdade que aquela água caindo, Uma delícia. no cangote, é uma delícia, não tenha dúvida. Uma vez ou outra e tal. O problema é que a gente tem um vício. A gente liga o chuveiro e aí vai tirar a roupa. Certo. Não é? E, claro, eu estou levantando aqui hipóteses, vícios comuns e tal. Existem vícios piores, existem coisas que são muito mais sérias e tal, mas não deixam de ser vícios. É essa que é a questão, ok? A grande questão é que existem virtudes que são nos dadas a partir do nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que Deus entra na nossa vida, estas virtudes são infusas em nós. Significa, elas são infundidas em nós. Elas são colocadas por Deus em nós. Existe na Bíblia uma coisa muito interessante. Eu comecei a reparar. São 3 palavras que normalmente vêm juntas. E eu fiz o seguinte. Eu vi os lugares onde essas 3 palavras aparecem juntas no mesmo versículo. Descobri 3 versículos onde essas 3 palavras que representam virtudes aparecem juntas. Os teólogos, os estudiosos chamam estas virtudes de virtudes teologais. Significam, são virtudes que entram na vida da gente à medida em que nós nos relacionamos com Deus. Se você já deu uma espiadinha no boletim, você já sabe quais são essas 3 palavras: fé, esperança e amor. Mas uma coisa interessante, eu tenho um programa de computador que faz uma pesquisa bem bacana na Bíblia, e eu coloquei o seguinte: eu quero todos os lugares onde a palavra fé aparece com a palavra amor ou com a palavra esperança. Quero todos os lugares onde a palavra esperança aparece com a palavra fé ou com a palavra amor. E quero todos os lugares onde a palavra fé aparece ou com esperança ou com amor. Não precisa ser as 3 juntas, mas pelo menos 2 delas juntas. Sabe quantos versículos eu descobri na Bíblia? 90 versículos só no Novo Testamento. 90 versículos. Estas virtudes foram chamadas por Agostinho como as virtudes teologais. Significa, são virtudes que nos são dadas a partir do momento em que Deus, eu sabia que ele ia bater aqui, Deus entra na vida da gente. Então ele infunde em nós, pela sua presença, as virtudes teologais. Quais são essas virtudes? Um desses textos é 1 Tessalonicenses 1, versículos 2 e 4. Se você não quiser abrir, eu vou colocar o versículo aqui, mas se você quiser abrir, apenas para marcar, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 4. Enquanto você procura aí, eu vou tomar um gole de água, que é um bom hábito, viu, gente? Uma boa virtude é tomar água. Então, login são essas referências? Login é outra coisa. Login vem de log. Log é quando você entra no catálogo. Login significa entrar no sistema. Logout é sair do sistema. É diferente de logais, porque logais vem de logos. Logos significa discurso, significa raciocínio coerente sobre um assunto. Mas no meu raciocínio, você falou. Não, nesse caso a gente pode usar de uma maneira simbólica login, mas não é a palavra correta. A palavra correta seria lógica. Lógica vem daí, significa raciocinar, ok? Mas login a gente até pode usar como uma espécie assim de, qual seria a palavra? Seria uma metáfora. Olha, eu vou entrar nesse assunto, vou fazer um login aqui, né? Eu vou entrar no assunto aqui na minha mente, já analisei, tá pronto, cansei de pensar nesse assunto, local, saindo do assunto. Isso é uma metáfora, tá? Mas não vem da palavra logos, não, vem do inglês, não vem do grego.
Essa vem do grego. Tá? Continuando aqui, quais são as virtudes teologais então? Fé, esperança e amor. Elas aparecem juntas em 3 textos do Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês quais são os textos e nós vamos aprender um pouco a respeito destas virtudes teologais. Um dos textos é esse aqui, vamos ler juntos? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Então, os irmãos de Tessalônica mostravam 3 virtudes: fé, amor e esperança. Cada uma destas virtudes era demonstrada através de uma qualidade. Por exemplo, a fé que eles tinham, que tipo de fé era? Uma fé que opera, ou uma fé operosa. O que é uma fé que opera? É uma fé que funciona, que trabalha. Não é aquela fé que fica só na cabeça. É a fé que Tiago nos diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, que até os demônios creem e tremem. Mostra-me com as tuas obras a tua fé. Não, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A verdadeira fé tem que ser uma fé que opera, uma fé operosa. Não adianta ficar falando eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, e na hora, é aquela história das velhinhas do carnaval, elas estavam na igreja e falando e repreendendo o diabo, que o diabo não tem poder, o diabo não tem poder. E entrou dois camaradas meio bêbados na igreja, que estavam vestidos de demônio, que estavam indo para uma festa de carnaval. Então eles fizeram uma fantasia do demônio. Conforme eles foram entrando na igreja, todo mundo que estava declarando que o diabo não tem poder saiu correndo. E as 2 velhinhas que não conseguiram sair correndo a tempo, os caras do diabo chegaram para elas, acho que para pedir uma informação. Elas: não, moço, não fique bravo com a gente está aqui, mas a gente gosta do senhor, viu? Uma piadinha cretina, não sabia que tivesse aquela bateria em mim, mas é essa a ideia. A gente diz que crê, mas na hora de enfrentar o diabo, não, peraí, eu sou seu amigo. Né? Outra coisa, qual é a característica do amor? Era um amor abnegado. O que quer dizer amor abnegado? Um amor altruísta. Ainda está difícil. Abnegado e altruístas não são palavras que a gente usa normalmente, né, Duda? O que é abnegado? É uma palavra difícil, não é? É um amor que se dá, é um amor que se doa, é um amor que nega-se a si mesmo, é um amor que se entrega, é um amor que perdoa até quem não merece ser perdoado. Mas quem não merece ser perdoado, quem não merece ser perdoado, quem precisa de perdão? Porque quem merece ser perdoado não precisa de perdão. Pois Deus fez por Não é? Perdão é para quem não merece. Não é? Se fosse, não, ele merece ser perdoado porque ele não fez por querer. Então não é perdão, é desculpa. Se ele não fez por querer, ele não tem culpa. Então, ele não fez por querer. Eu perdoo se ele não fez por querer. Como assim? Então não perdoa, isso não é perdão. Perdão é quando fez por querer. O amor abnegado é o amor de Cristo. É aquele que morre pelos seus inimigos. E quando estão pregando a mão dele, ele diz: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu xingaria até a 13ª geração daquele soldado que estava pregando a minha mão. Outra característica era uma esperança firme. Então são 3 características importantes para as virtudes teologais. A fé tem que ser operosa,
o amor tem que ser abnegado e a esperança tem que ser firme. Ele diz: eu tenho agradecido diante de Deus e Pai por causa da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Olha só, gente, quem aqui é eleito? Eleito significa escolhido por Deus para ser salvo. Mas é muita pretensão eu dizer que eu sou eleito, né? Sim, mas tem como a gente reconhecer a eleição. Se uma pessoa tem uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme em Cristo Jesus, eu posso olhar para ela e dizer: essa é eleita. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Olha, eu reconheço que vocês são escolhidos de Deus, porque vocês têm as virtudes teologais, e além de tê-las, vocês as têm de uma maneira eficiente. Continuando aqui, vamos dar uma olhada, ainda voltando às virtudes teologais. São as virtudes, então, a fé, a esperança e o amor, infundidas em nós pela presença de Deus. E aparece em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Esse texto é muito conhecido. O que diz? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Eu não vou discutir por que o maior é o amor. O amor é maior porque é a característica de Deus. Deus não tem fé nem esperança, Ele não precisa disso. Nós precisamos, mas Deus tem amor, e é o amor de Deus que produz em nós as três características. Por isso que o maior destes é o amor. Mas notem, a fé, a esperança e o amor permanecem, são virtudes habituais. Vamos estudar cada uma delas, Vamos dar uma olhada na fé. O que essa figura aqui lembra vocês? Um grão de mostarda, Será que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda? Parece um grão de chia. Parece um grão de chia, que é menor ainda, Na verdade, isso é uma coisa interessante. Muita gente pensa que Jesus está medindo o tamanho da nossa fé e está dizendo assim: você coitado, você consegue fazer a montanha se movimentar? Então você não tem fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que Cristo está dizendo. Preste atenção, porque isso é muito importante. O que Jesus está dizendo é que basta um pouquinho só de confiança em Deus para você ver Deus agindo. Não precisa ser aquela confiança maravilhosa. É claro que quando você confia de todo o coração, você tem aquela fé inabalável, nada abala a sua fé, é claro que você vai ver mais coisas de Deus. Mas se você tiver fé tão pequena que cabe na ponta do dedo e parece que não é nada, já é suficiente. Sabe por quê? Porque o que produz a transformação não é a sua fé, é Deus. Não é o tamanho da sua fé que importa, é o tamanho de Deus. Presta atenção nisso, é importante isso. Eu não tenho fé suficiente. Tem? Você crê? Eu creio, mas não creio tanto. Então você já crê o suficiente. Porque se a sua fé for pequenininha desse jeito, dirás a este monte: levanta-te e atira-te no mar. E ele fala isso. Significa que o poder que está agindo pela fé não é a sua fé, não é a fé que é fé e é forte. Lembra uma vez que eu contei uma história aqui, e estava aqui com a gente o nome dela? Agora fugiu. E agora, hein? Não lembrei mais o nome. Uma moça que é uma senhora que os filhos dela fizeram que o morrinho, ela costumava inclusive morar na rua, depois veio morar
o garotinho e a Rosinha arrumaram uma casa para ela e tal, ela hoje mora lá. Qual o nome dela, gente? Daqui a pouco eu vejo. E a característica dela é o seguinte: ela sempre estava aqui com a gente e ela participava ativamente do sermão. Ela falava alto, ela respondia e tal, e ela trabalhou durante muito tempo como não empregada doméstica, mas como diarista. Então, quando falava de diarista, ela ficava toda atenta, porque ela foi diarista também, né? E eu contei uma história para exemplo, que não é uma história verdadeira, é uma história fictícia, mas para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Eu contei o seguinte: que um camarada, ele guardava um remédio, ele tinha dores de cabeça muito fortes, ele tinha enxaquecas muito fortes, e a enxaqueca dele dava fotofobia, significa que ele não podia acender a luz, que doía mais. Então ele guardava um remédio para a dor de cabeça dele no armário de remédios, exatamente sempre no mesmo lugar. E um dia a empregada da casa foi arrumar o armário de remédios, tirou todas as coisas do lugar e na hora de guardar, guardou tudo fora do lugar e não avisou ninguém, porque ela não lembrava como é que guardava e tal. E aí, o que aconteceu? Durante a noite ele levantou com aquela dor de cabeça horrível, uma dor de cabeça lancinante, não acendeu a luz, foi direto no armário de remédios, abriu o armário de remédios, botou a mão exatamente naquele lugar onde ele costumava guardar aquele remédio para dor de cabeça e teve a maior fé do mundo de que ele estava tomando o remédio certo. Estava cheio de fé de que era o remédio certo, mas não era o remédio certo, era na verdade um remédio muito grave e ele acabou morrendo por causa disso. Quando eu falei isso, ela disse: meu Deus do céu, tem que mandar embora a empregada dela. A fé não é o que salva. Eu posso ter a maior fé do mundo, se tiver na coisa errada, eu vou para o inferno. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Salve Jesus. O que salva é Jesus Cristo, exatamente. A fé é o meio pelo qual eu alcanço o amor de Deus, mas não é a fé. Pai, ele tem uma fé tão forte que aquele boneco de palha vai ajudar ele acredita, ele tem toda a fé do mundo, vai morrer com fé e sem o boneco de palha ajudar ele. Porque o que funciona não é a fé, mas é a fé na coisa certa. Então olha aqui o que diz Timóteo falando da fé: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha como as virtudes teologais vêm juntas. Olha o que mais: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Então a primeira virtude teologal que eu quero que vocês guardem no coração é essa: Deus nos dá de presente a capacidade de crer. Como é que a minha fé vai crescer? Ela é do tamanho de um grão de mostarda. O que você faz com um grão de mostarda? Planta. Se você plantar um grão de mostarda, o que vai acontecer? Vai nascer um pé de mostarda. E quantos grãos de mostarda você vai ter depois que nascer o pé de mostarda? Com um grão de mostarda, você pode montar uma fábrica de mostarda. Com a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode montar uma fábrica de fé. Ah, eu tenho tão pouca fé. Que bom. Planta ela, aplica, opera, porque você operando a sua fé, ela cresce. Se nós não pusermos em prática a nossa fé, ela não cresce, ela estraga na mão da gente. Segunda coisa, segundo das virtudes teologais. O que são virtudes teologais? Inspiradas pela luz.
são inspiradas pela presença de Deus, são inspiradas pela ação de Deus na vida da gente. São teologais porque nos relaciona com Deus. Não são virtudes naturais. Amor, todo mundo tem, mas existe um tipo de amor que só quem tem Jesus consegue ter. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha só, amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Então, pensa o seguinte: se você tem ódio de alguém, não diga que ama a Deus, porque a Bíblia vai dizer que você é mentiroso ou mentirosa. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Eu tenho ódio. Então vamos tratar desse ódio. Porque não dá para conviver com o ódio e o amor de Deus ao mesmo tempo. Quando a gente odeia um irmão, meus irmãos, isso é tão sério que eu aprendi isso com o padre, sabia? Eu aprendi com o padre. Eu tinha um padre lá na PUC, que era meu professor, um bom professor, mas ele vivia me pegando no pé. Eu tinha muita rusga com ele, pelo fato de eu ser pastor e tal. Ele vivia me cutucando durante as aulas e tal. Eu achei ótimo, que ele era um bom amigo e me fez pensar em muitas coisas. E um dia ele veio falar comigo sobre a questão da idolatria, né? Ele fala, vocês protestantes falam que nós católicos somos idólatras, tá? Existe isso, vocês sabem que alguns, de fato, né? Mas também não sou ingênuo de achar que todos os católicos são idólatras e todos os protestantes não são, porque há vários tipos de idolatria, né? E tal. Ele falou, mas deixa eu te fazer uma pergunta então, já que você entende bastante de idolatria, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus permite que o ser humano faça uma imagem do próprio Deus? Não, claro que não. Por quê? Porque isso é idolatria. Sim, mas por quê? Eu falei, agora o padre me pegou, hein? Porque o ser humano não é capaz de fazer uma imagem que represente perfeitamente o próprio Deus. Claro que a gente pode fazer representações de Deus no sentido de nós não podemos ser que nem os muçulmanos, né? Não pode representar Deus de maneira nenhuma, senão eles vêm e metralham você. Não pode ser desse jeito. Claro que quando a gente, por exemplo, conta a história para as crianças, a gente faz o desenho do Pai, né? Do Espírito Santo, a gente pode usar uma pomba para simbolizar. Não há problema. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia nos proíbe é de adorar estas imagens como se fossem o próprio Deus. Por que é que Deus não permite ao ser humano fazer uma imagem do próprio Deus? Porque nós não somos capazes de representar Deus perfeitamente. Eu tenho a impressão que é a bateria. Eu vou pegar essa outra aqui, fica tranquilo. Deus não permite que o ser humano faça uma imagem do próprio Deus. Por quê? E aí ele me deu uma resposta que eu achei sensacional. Falei, olha, aprendi. Está difícil aqui, viu? Pronto. Obrigado, Felipe. Fica tranquilo. Depois a gente coloca aqui. Valeu. Ele disse para mim o seguinte, por uma razão muito simples. Só Deus é capaz de fazer uma imagem de si mesmo. Só Deus. E ele fez. Falei, fez? Fez. Ele não criou o ser humano à imagem e semelhança de Deus? Qual é a imagem de Deus? É o meu próximo. Como é que eu vou amar Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? Não é ótimo? Como é que eu vou amar o meu próximo? Quer dizer, como é que eu vou amar a Deus? Eu não vejo Deus. Não, eu amo a Deus de todo o coração e tal. Aquele cara ali eu odeio. Não, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo,
se a imagem de Deus que está no meu próximo, eu odeio. Por isso, toda e qualquer pessoa que odeia alguém, ou que tem preconceito contra alguém, ou que tem ódio contra alguém, ou que tem racismo contra alguém, ou que tem alguma coisa contra um ser humano, está odiando a Deus, porque os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Aprendi com o padre Agostinho essa verdade. Diga, mãe. Nenhuma bronquinha não pode ter. Desde que seja passageira. A Bíblia diz, irai. Ela perguntou, nenhuma bronquinha a gente pode ter, né? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Só que toma cuidado, porque uma vez eu falei isso para um rapaz que tinha brigado com outro. Os dois eram amigos, os dois da igreja. A briga foi feia, foi lá em Sorocaba. Eu não vou dizer que a senhora conhece os dois. A briga foi feia. E eu fui conversar com eles. E ele estava com muita raiva. Eu falei, mas Evaldo, o cara não podia ter feito o que ele fez. Ele foi muito tal, eu não sei o que e tal. E eu estava no escritório dele, e atrás estava o sol, assim, eram umas 3 horas da tarde, o sol estava bem no meio do céu, né? Ele falou, ó, tá vendo aquele sol lá? Ele olhou assim, tô vendo. Você tem até o sol se pôr, você pode ter ódio dele, mas você não pode deixar o ódio passar dessa hora. Ele falou, por quê? A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele olhou para o sol, olhou para o relógio. Eu só vou poder curtir essa raiva durante 3 horas, irmão. Não é muito pouco. Porque o problema da ira é que a gente curte a ira. Sabe o que acontece quando a gente curte o couro? Ele fica duro. Couro curtido fica duro, fica mais resistente. Raiva curtida vira ódio. Ódio vira ressentimento. Ressentimento vira rixa. Rixa vira, o que mais que vira? Vira tudo de ruim. Vira lobisomem. Então, a ira faz mal para a gente. Qual é o remédio? Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o irmão a quem vê. Diga. Por que o diabo nos odeia? Justamente porque ele perdeu toda a capacidade de amar. O diabo odeia tudo. O diabo odeia até ele mesmo. O diabo não ama nada. Ele nos odeia porque não foi criado a imagem e semelhança. Também, mas os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus e não nos odeiam. É porque ele deixou o ódio subir no coração dele. Esse é o problema. Porque, note, se ele não tivesse deixado a ira tomar conta do coração dele, ele seria como os outros anjos, que amam o ser humano, mesmo não sendo a imagem e semelhança de Deus. É verdade. Então o problema não é que ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus, é porque ele ficou com raiva disso, ele teve inveja. Por isso, tomem cuidado com os sentimentos que a gente tem. Se a gente tem inveja, isso é sentimento do capiroto. Ele não tem imagem nenhuma. Não tem nada, ele não consegue mais amar. E ele não tem nem como se converter. E a gente fala, coitado do diabo, podia se converter, não vai se converter, não tem jeito. Ele tomou uma decisão eterna. Pastor Evaldo, Diga. sobre isso que o senhor falou, posso fazer uma pergunta? Pode, aquelas perguntas boas assim para derrubar o pastor, não tem problema. Pode perguntar, vamos lá. Se eu não souber, eu não respondo. Não tem salmo onde o salmista fala, odeio de todo o meu coração os teus inimigos, os perversos. Sim, tem. Os salmos são livros de louvor. Sim. Quando a gente tem no coração da gente o sentimento de Deus que ele tem em relação à perversidade dos perversos,
Este sentimento de ódio, ele pode ser positivo. A gente não pode pensar, a gente tem que lembrar de uma coisa importante. Isso é uma coisa importante. O jeito hebraico de falar as coisas é exagerado. Então a Bíblia diz assim: se você não odiar o seu pai e a sua mãe para amar a Jesus, você não é digno do reino dos céus. Então significa que a gente pode odiar pai e mãe? Não, é que o jeito hebraico de falar, ele faz uma comparação drástica com as coisas. Então quando ele diz assim, odeio com ódio consumado e tal, o que ele está querendo dizer é que ele desaprova a atitude daqueles que desaprovam a Deus, que andam longe de Deus. Mas se ele tiver a oportunidade, se ele for seguir o que a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Outra coisa importante que a gente precisa entender para entender esse tipo de versículo, principalmente os salmos que são chamados de salmos precatórios. São aqueles salmos em que, por exemplo, o salmo 126, não é o 126, é um dos salmos lá, 130 e alguma coisa. Esse que o Davi falou, 139. 139, mas é por perto ali. Tem um outro salmo que diz assim: junto aos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos e tal. 137. Nesse salmo tem uma das frases mais horríveis de toda a Bíblia. Ele diz assim: filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago de todo o mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a rocha. Nunca entendi isso. Note, o salmista está colocando para fora a sua ira para com aqueles que estão contra a Deus e maltratando o seu povo, maltratando os seus familiares, matando as pessoas que ele ama, maltratando a ele mesmo. A Bíblia não diz que nós não podemos nos irar. O que ele fez? Ele sentiu essa ira e ele botou para fora essa ira. Ele extravasou essa ira, ele desabafou essa ira. E ele desabafou numa oração, porque para Deus não adianta eu mentir. Dizer: Senhor, como eu gosto do fulaninho é tão bacana. Deus vai olhar para a gente e falar: mentiroso, está morrendo de ódio pelo fulaninho e tal. Então, com Deus, apenas para eu terminar, com Deus você pode dizer o que você está sentindo. Se for ódio, diga, mas deixa Deus trabalhar esse ódio, porque ao colocá-lo para fora, você está dizendo para Deus: Senhor, o que eu estou sentindo é isso, eu não consigo sentir outra coisa. E Deus, Ele vai entregar para a justiça de Deus. Ao entregar para a justiça de Deus, Ele está tirando aquele ódio do coração. No momento seguinte, se aquela pessoa precisar de comida, Ele vai dar. Então, a minha bronquinha pode ser assim. Durante algum tempo, antes do sol se pôr, pode. Enquanto o sol não se põe, a gente pode ter uma bronquinha assim. Pode ser até uma broncona. Pode ser. O problema é a gente gostar disso. Falar: Senhor, aqui é só o próximo sol. Aí o próximo sol. Aí o próximo sol. Aí chega uma hora que não sai mais. Deu para entender? Respondeu a sua pergunta? Duda, você está levantando a mão ou você está coçando? Você levantou uma vez assim, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer, não tem problema. É isso mesmo, não tem pergunta nenhuma. Irmãos, eu sei que esse amor não é fácil. Não é. Mas Deus nos capacita a amar. Lembra que esse amor é divino, é um dom, é uma virtude teologal. A outra é a esperança. O que é a esperança? A esperança é o exercício da fé no futuro. A esperança é quando eu aprendo a esperar cheio de alegria, não esperar reclamando. Você já teve que esperar na vida, não teve? Não. Já teve que ficar em fila. Claro. Tem uma diferença. Você pode ficar na fila
reclamando que a filha está demorando, que não tem ar-condicionado, que está ruim, que está horrível, que lugar ruim, que droga, tem que ficar na fila e não sei o quê. Ou você pode aproveitar, conversar com todo mundo, fazer amizade com todo mundo na fila e tal. Tem gente que gosta de fila, que conversa, faz amizade, não é legal? Tem fila que é bem bacana. Tem fila que é bacana. A diferença é essa, é esperar, fazendo com que o tempo de espera vale a pena. Já notou que quando você espera com raiva, demora mais? Mas quando você espera e aquilo é divertido, chegou o ônibus, que droga, está tão boa a conversa, que pena, não é assim? Veio o rapaz se atender e fala: moço, pode atender no outro que a conversa está boa aqui, vou esperar mais um pouco. Claro que eu estou exagerando e tal. A esperança é isso, é a espera cheia de vida, cheia de alegria, é uma espera fecunda, é a espera de uma mulher que espera um filho. Quem já esperou filho sabe que é bom, não é? Não é bom, gostoso esperar um filho? Não é? A gente fica fazendo plano, vai ser um menino tão bonito, vai ser uma menina tão linda, depois nasce esse traste aqui, mas ele esperou, enquanto estava esperando a gente sonhou. A esperança, então, diz a Bíblia: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esperar com Deus vale a pena. Olha que texto bacana esse. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Fé, esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Outro texto que fala sobre a fé e a esperança está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 4 e 5. Olha o que diz aqui. Colossenses capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu vou ler na linguagem de hoje. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Como é que as virtudes teologais funcionam na nossa vida? Eu gostei dessa figurinha aqui, olha que bacana, né? Essa figurinha aqui esse aqui representando a vontade humana, a mulher a vontade de Deus, esse aqui representando a vontade humana. As virtudes teologais são a ligação entre a vontade de Deus e a vontade humana, que a vontade de Deus nos capacita a andar numa linha fina, sem cair. Não é fácil exercer fé, não é fácil amar e não é fácil ter esperança. Tudo trabalha contra isso. Mas em Deus, com o seu esforço potencializado pela presença de Deus, a fé, a esperança e o amor são infundidos em nós pela graça de Deus. A graça de Deus vai produzir em nós fé, esperança e o amor. Vamos ler juntos? Mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Por que eu pus uma corujinha aqui em homenagem à minha sogra, que gosta de corujinha? Mas é porque a coruja representa o perfeito juízo, representa a sabedoria, representa o saber usar.
Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque eu quero que a gente aprenda que Deus quer ver em nós, para a nossa santificação, para que nós melhoremos. Como é que a gente deve começar esse ano? Com fé. Como é que a gente deve começar esse ano? Com amor. Descobre quem você precisa perdoar. Comece a orar pelos seus inimigos. Comece a orar pela Dilma. Não só porque a Bíblia diz, porque está todo mundo, gente, que essa mulher, o que tem gente com raiva dela, ela não é a única culpada de tudo que está acontecendo aqui. Ela pode ter uma grande parcela de culpa, mas ela não é a única culpada, não. Então tem que orar pela... Tem que orar pela corte inteira. Tem que orar pelo Dirceu. E ora pelo Sérgio Moro também. Eduardo Cunha, vamos orar por ele. Até porque o diabo é pastor. Temos que orar. Pois é. Esperança de salvação para ele. Então, gente, mas eu detesto. Tá bom, começa a amar, porque a Bíblia manda. Porque o ódio faz mal pra gente. Faz mal pra gente. Temos que começar esse ano com amor, com fé, com esperança, porque senão nós vamos ter um ano horrível. A gente vai no supermercado, com 50 reais a gente traz na mão. Tem que É verdade, mas adianta ficar com raiva? Além de ter pouca comida para comer, vai ter úlcera, vai ter que gastar mais 50 reais para pagar o remédio da úlcera. Sim, até parece. Sabe que quando a gente fica com raiva de uma pessoa, é a maior burrice do mundo. É como se a gente estivesse tomando veneno para ver se a outra pessoa morre. Eu estou com raiva do Felipe, vou tomar veneno para o Felipe morrer. Toma veneno. E quem está morrendo sou eu. O Felipe está lá belo e formoso, feliz da vida, engordando a olhos vistos, enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui sofrendo por causa dele. Desculpa, Felipe, eu não desisti. Não fica com raiva de mim, não. Entenderam o que são as virtudes teologais? Pois não, Felipe? Não está com raiva, eu fui de copinha na peça, não. Não. Porque com raiva da Bia foi chamar você de Evaldo. E aproveitar e errar o nome, né? Eu falei, Evaldo! Era eu que ela estava com raiva. Mas não tem problema, ficou muito bom. Depois eu preciso mostrar para vocês o filme, ficou muito bom. Estamos fazendo uma edição da nossa peça, né, Anjo? Hein? O Anjo Carioca aqui, né? Tá ótimo. Meus irmãos, vamos começar esse ano desenvolvendo em nós as virtudes teologais. Amém? Amém.